Capítulo 61. Feng Jun chegou atrasado para a festa com sua equipe de agentes de campo totalmente equipados. Quando ele viu sangue na máscara de Yan Xiao, sua primeira reação foi sentir o queixo de Yan Xiao por quaisquer feridas. Você está machucado? Você é cego? Estalou Yan Xiao, apontando para o aperto em sua bochecha. Isso é bom. Feng Jun deu um suspiro de alívio antes de olhar para Yan Xiao se desculpando. Eles falharam em seu dever de mantê-lo seguro. Não é sua culpa, consolou Yan Xiao. Este homem é o executor da organização germinal, explicou, apontando para o cadáver de Norsa. Ele é um assassino que nunca falhou. Norsa era amplamente temida até entre as 6 nações. Certa vez, ele atirou em um oficial do alto escalão do Star Dragon em plena luz do dia, apesar da segurança apertada. Ao confirmar a identidade do cadáver, o choque de Feng Jun se transformou em surpresa. Espere, ele veio para assassiná-lo, mas você o matou. Em vez disso, você é realmente tão forte. Você só percebeu isso agora. Yan Xiao olhou para ele enquanto checava a interface para a recompensa da missão. Cartão de evocação de personagem. Você pode usar a habilidade deste personagem uma vez. Personagem, Norsa Combinor capacidade, poder ilusório, e somente alvos com mais de 50 INT podem resistir a essa habilidade. Contagem de uso, 01. Cartas de invocação de personagem eram bastante incomuns no Galaxy. Eles só caíram de castes especiais, e sua função era permitir que o jogador usasse a habilidade do personagem NPC indicada no cardeal. No Galaxy, as pessoas cultivavam vendiam tudo por dinheiro, mas eram apenas os jogadores ricos, que podiam usá-los indiscriminadamente, que os compravam. Embora não fosse o estilo de Yan Xiao, era sempre melhor ter mais ferramentas à disposição. Felizmente, Yan Xiao atribuiu todos os seus pontos estatísticos a INT de antemão, caso contrário as coisas teriam sido muito diferentes. Organização Germinal, obrigado pelo presente. Você deseja aceitar sua recompensa agora? SN sim. Era um item de uso que poderia ser armazenado dentro da interface, permitindo que Yan Xiao retirasse sempre que ele precisasse. Enquanto isso, Frenzy Edward ainda estava tentando compreender a situação. Quando ele usou a função de examinar para aprender que esses misteriosos homens de preto estavam alinhados com a iniciativa de defesa estratégica Star Dragon, ele não pôde deixar de olhar em direção a Yan Xiao, maravilhado. Você conhece esse cara? Feng Jun perguntou a Yan Xiao com curiosidade ao apontar para Frenzy Edward. Apenas ignore-o. Quando Yan Xiao limpou o sangue do rosto com um lenço que Feng Jun lhe entregou, ele franziu a testa. Se Norsa me encontrou, significa que a organização germinal deve saber exatamente onde eu estou. Não necessariamente, respondeu Feng Jun. O departamento de inteligência bloqueou a rede. Qualquer menção a você é impedida de ser transmitida. Os espíritos de Yan Xiao imediatamente se levantaram. Você tem certeza? Feng Jun assentiu. Mas Norsa definitivamente não estava operando sozinha. Ele deve ter passado a informação para espiões germinal escondidos dentro da capital. Provavelmente será uma questão de tempo antes que eles repassem a informação. Yan Xiao abruptamente começou a correr para fora do beco. E onde você está indo? Chamou Feng Jun apressadamente. Eu ainda tenho que levá-lo de volta ao QG para o debriefing. Não há tempo para explicar. Solicite rapidamente permissão para selar todas as saídas da cidade. Era possível que Norsa soubesse de seu paradeiro dos espiões da cidade e que ele tivesse vindo direto a ele logo depois. Nesse caso, não era tarde demais para agir. Yan Xiao sabia exatamente quem era o líder da rede de espiões. A razão pela qual ele não havia agido contra ele até agora era que o Germinal simplesmente enviaria um substituto para assumir o controle. Pelo contrário, deixá-lo vivo tinha suas vantagens. A morte de Norsa confirmaria a presença de Yan Xiao na capital ocidental, mas se ele conseguisse impedir que as informações fossem divulgadas, o Germinal não conseguiria identificar sua localização. Claro, tudo isso era simplesmente adivinhação. Era possível que um espião já tivesse deixado a cidade para entregar a informação. No entanto, valeu a pena um tiro. Li Yalin, diga aos outros que se encontrem comigo no Distrito 8. Essas são as coordenadas. Lembre-se de dirigir um carro. De todos os lugares, as favelas eu estava esperando pelo menos um restaurante chique. Não há tempo, apenas faço o que eu pedi. Depois de desligar, Yan Xiao quebrou a janela do carro mais próximo na beira da estrada e pulou para dentro.
O dono estava fazendo uma ligação ao lado de seu carro quando o súbito som de vidro, quebrando, lhe deu um susto. Ele imediatamente correu para o lado do motorista e agarrou Anchial pelo colarinho. Você. Saia agora. No segundo seguinte, viu-se a meio caminho do carro com a cabeça presa ao volante, fazendo a buzina do carro berrar ruidosamente. Bom tempo. Anchial imediatamente começou a procurar o corpo do dono do carro pelas chaves do carro. Ao encontrá-los, L. grosseiramente empurrou-o para fora da janela e disparou para longe. Quando o dono do carro sentou-se atordoado no chão com um grande hematoma no rosto, ele se perguntou em voz alta: droga, desde quando ladrões de carros eram tão descarados? Enquanto Anchial atravessava o tráfego em alta velocidade, ele logo percebeu o lamento de uma sirene da polícia. O carro na frente. Pare agora mesmo, gritou o policial de trânsito em sua moto. Anchial jogou a licença de motorista do carro para fora da janela e gritou de volta: deduza quantos pontos você quiser. O oficial acabou seguindo Anchial todo o caminho até o Distrito 8, onde Anchial rapidamente saiu e começou a se afastar em grandes passos. O persistente policial correu até ele para bloquear seu caminho. Você. Pare agora mesmo. Anchial revirou os olhos, desesperado. Com um golpe rápido que o policial nunca poderia ter visto chegando, ele bateu no frio. Através de uma série de becos torcendo no processo, eliminando 13 assaltantes. Xiao logo chegou a um pequeno e dilapidado prédio da igreja. Foi usado agora como um meio de abrigo por alguns moradores de rua. No período de Guerra da Era Antiga, a religião servira como meio de apoio mental para muitos. Em um ponto, essa igreja em particular conseguiu reunir milhões de crentes. No entanto, o Salvador em quem eles acreditavam nunca apareceu. Então, eventualmente, as pessoas pararam de acreditar. Havia vários vagabundos no prédio, mas quando Anchial não pôde ver o que procurava, ele abruptamente pegou o mais próximo e perguntou: você viu um homem alto e barbado, com a tatuagem de um vermelho lobo nas costas da mão? O vagabundo estremeceu ao ver o sangue cobrindo Anchial. Você quer dizer Lugawen? Ele respondeu humildemente. Nós o chamamos de tonguelês porque ele nunca parece falar. Acho que ele foi em algum lugar da tarde. Até mesmo cidadãos comuns precisavam passar por longos cheques em um dos 3 postos de guarda para deixar a capital ocidental. Como era atualmente apenas 2 p.m., ainda havia uma chance para Anchial pará-lo. Ele não podia contar com a Divisão 13 para passar uma ordem de restrição. Mesmo que eles estivessem dispostos, levaria algum tempo para eles chegarem à decisão. Até então, Lugawen provavelmente teria deixado a capital. Anchial franziu as sobrancelhas. Qual das 3 saídas foi Lugawen? O tempo estava correndo. Capítulo 62. Lugawen saiu há menos de 2 horas, o que significa que ele deve ter recebido a informação de Norsa naquele momento. Desde que Norsa veio diretamente para assassiná-lo, ele deve ter encarregado Lugawen de relatar as informações de volta à sua organização. Lugawen definitivamente não esperava que Anchial soubesse dele, então ele não veria necessidade de entregar a informação com pressa. Sob tais circunstâncias, o passe da cidade que ele usaria provavelmente seria o mais próximo dele, o Passo Noroeste. No entanto, ainda era possível que ele escolhesse usar os passos seguintes. Não havia como saber. Ai, Anchial, estamos aqui. Por que você nos chamou aqui? Li Alin, Zhang Wen e Lambert chegaram. Eles conseguiram chegar a tempo graças à carona de Li Alin, um carro esportivo conversível amarelo. Uma missão de emergência. Um dos espiões da Germinal aqui adquiriu algumas informações importantes. Há uma chance de que ele não tenha saído da cidade ainda, mas ele poderia estar em qualquer um dos 3 passes. Li Alin limpou o sorriso brincalhão do rosto ao ouvir a gravidade da situação. Você tem uma foto dele? Ela perguntou. Anchial pegou alguns pedaços de jornal em volta dele e começou a desenhar uma imagem áspera de Lugawen de sua memória desbotada. Ele então puxou o sem-teto de cima para cima e gritou: olhe isso, parece com Lugawen. Os olhos devem ficar mais baixos, o nariz é um pouco de cabelo torto, é mais curto com a ajuda do homem. Anchial foi capaz de produzir esboços de Lugawen com 70 ou 80% de semelhança. Ele então os passou para o trio e instruiu: vamos nos separar e fazer com que os agentes de segurança fiquem de olho nessa pessoa. Li Alin e eu levaremos o carro até a entrada da cidade mais distante, enquanto cada um de vocês irá aos outros 2. O rosto de Zhang Wei se contorceu quando Anchial lhes deu as ordens.
Ainda sou líder desse time. No entanto, ele deixou passar como se fosse uma emergência. Quando eles partiram, Anxiao imediatamente pulou para o banco do motorista do carro de Li Yalin. Ei, é o meu carro. Resmungou Li Yalin imediatamente. Eu vou dirigir. Você dirige muito devagar. Você não confia nas habilidades de condução de um agente de primeira linha. Li Yalin ficou tão indignada que suas sobrancelhas estavam quase contorcidas de cabeça para baixo. Infelizmente, ela sabia que não havia tempo para discutir, então ela entrou de má vontade no banco do passageiro. Aperte o cinto de segurança, lembrou Anxiao. Li Yalin revirou os olhos para ele, respondendo, você deve estar brincando. Eu sou um pugilista, vou ficar bem. Não importa o quão rápido você vá. Adapte-se a si mesmo, respondeu Anxiao com um simples aceno de cabeça enquanto ele pisava no acelerador. Meia hora depois, um carro esportivo amarelo apareceu na entrada sul. Girando quase em círculo, o carro deixou 4 marcas negras de pneus na estrada quando parou abruptamente. Bleag. Ei, eu pensei que você fosse um pugilista. Você não fala comigo, Bleag. Li Yalin vomitou sem parar enquanto se apoiava na porta do carro. Meia hora e 27 acidentes de carro ou, foi 28. Minha cabeça está girando tanto que não posso nem contar. Quem te ensinou a dirigir? Anxiao levantou uma sobrancelha. A direção tem que ser ensinada. D não faz isso. O primeiro motorista não tinha ninguém para ensiná-lo, sabia? Li Yalin ficou boquiaberto diante da lógica perfeita de Anxiao. Ela estava prestes a tirar de volta para ele quando, de repente, a vontade de vomitar, chutou de novo, fazendo com que ela jogasse a cabeça para o lado. Sério? Eu só dirigi um pouco rápido, isso é tudo. Um pouco rápido. Eu duvido que a palavra freio ainda exista em seu vocabulário. Tudo bem, vamos parar de perder tempo. Quando Lilin tentou se levantar, perdeu o equilíbrio e quase tropeçou em sua própria pilha de vômito. Felizmente, Anxiao foi capaz de fornecer apoio a tempo. Balançando a cabeça, ele começou a arrastá-la junto com ele em direção ao posto de sentinela. Quando se aproximaram do posto, a tropa estacionada gritou, pare. Mostre sua identidade. Quando Anxiao enfiou a mão nos bolsos para tirar sua carteira de identidade, sua expressão congelou ao perceber que ele havia esquecido de trazê-los. Sem perguntar, ele enfiou diretamente os bolsos de Li Yalin para encontrar o dela. Bolsos superiores nenhum. Bolsos inferiores nenhum. Onde está o seu passe? Ele perguntou. Como Li Yalin ainda parecia muito tonto para pensar direito, Anxiao continuou se sentindo em volta daquele corpo de dinamite dela por isso. Eu estou sendo aproveitado Eu encontrei, exultou Anxiao. Ele então segurou a passagem em direção ao guarda, que estava engolindo o show. Oh, vocês são agentes. Entre. Quando Anxiao deu alguns passos para frente, descobriu que Li Yalin ainda estava enraizado no local, dando-lhe um olhar mortal. O que há de errado? Apresse-se. Li Yalin respirou fundo para se recompor. Dê-me minha identidade de volta, ela disse rigidamente. Por que tão exigente? Respondeu Anxiao, impaciente. Ele então casualmente caminhou de volta para ela e fechou o passe de volta em seu bolso traseiro. Os olhos de Li Yalin se arregalaram. Eu estou sendo aproveitado de novo. Anxiao então caminhou em direção ao posto de sentinela para dar ao oficial militar encarregado da segurança o esboço de Lu Gaoen. Por favor, espere um momento enquanto o sistema realiza uma varredura de imagens. Li Yalin entrou no posto de sentinela ainda mordendo os lábios. O modo como Anxiao havia sentido não parecia conter nenhuma intenção mal-intencionada. Como tal, ela estava tendo dificuldade em ficar brava com ele. Ela estava muito infeliz, por algum motivo, e continuou olhando para ele. Lu Gaoen trabalhou para uma organização de inteligência conhecida como Stormei, um dos muitos subgrupos que estavam secretamente sob a ala da organização germinal. Na maioria das cidades, a Stormei tinha um contato principal encarregado de transmitir informações à organização germinal, bem como alguns agentes secretos que reuniam informações e só informavam o contato principal. Um dos agentes de Lu Gaoen relatou ter visto alguém que combinava com a descrição de Zero no Distrito 7. Embora no início não estivesse claro a localização de Anxiao, Lu Gaoen descobriu, após repetidas investigações, que havia uma área no Distrito 7 que parecia estar isolada. E assisti de perto pela Divisão 13.
Era mais provável que Zero estivesse escondido. Ao descobrir que as transmissões que saíam da cidade estavam sendo bloqueadas, ele percebeu que a Divisão 13 devia tê-lo conhecido de alguma forma. Por isso, ele decidiu ficar, o Flynn, e desmontar seu computador para evitar ser rastreado antes de ir em direção à entrada da cidade para sair. No momento, Lu Gawen foi misturado com uma multidão de pessoas se aproximando de uma das entradas da cidade. Norso deve ter completado o assassinato agora. De repente, o grande portão cercado de metal antes dele se fechou. O que aconteceu? Por que estamos sendo parados? Temos ordens para selar temporariamente as saídas, anunciou um soldado, iniciando uma comoção entre a multidão. Por que eles fecham os portões? Lu Gawen ficou chocado. Norsa falhou. Ainda assim, como tinha sido extremamente cuidadoso nos últimos 2 ou 3 anos, não estava preocupado em ser descoberto. Ele é único. O grito repentino de trás fez com que Lu Gawen se virasse. Havia um monte de tropas andando ameaçadoramente em sua direção. Eles estavam obviamente atrás dele. Impossível. Lu Gawen imediatamente olhou em volta para encontrar um caminho de fuga, mas já era tarde demais. Não só ele estava cercado pela multidão, havia simplesmente muitas tropas nas proximidades. Quando o desespero encheu, ele permitiu que um soldado prendesse no chão sem resistência. Como Anxiao apareceu na cena, ele suspirou aliviado. Nós fizemos isso a tempo. Você realmente fez. Li Yalin ficou espantado. Como vocês sabiam que era eu? Perguntou Lu Gawen quando ele levantou a cabeça para olhar para Anxiao. Anxiao olhou para ele claramente. No Galaxy, Lu Gawen foi o principal contato de todos os jogadores aliados à Germinal na capital ocidental. Como Lu Gawen renunciou ao seu destino, ele decidiu ativar o saco envenenado armazenado em seu dente. Preferiria morrer a divulgar qualquer informação sobre a organização à qual ele dedicara toda a sua vida. De repente, Anxiao puxou sua arma para disparar um tiro na cabeça de Lu Gawen, enviando um rastro de sangue e matéria cerebral jorrando. Você matou Lu Gawen, LV.12, ganhando 3.500 de experiência. Anxiao ergueu a arma para explodir a fumaça do cano. Se você quer morrer, pelo menos me dê a experiência. Por que você o matou? Li Yalin ficou chocado com a ação repentina de Anxiao. A Divisão 13 poderia obviamente ter extraído muitas informações vitais dele. Há veneno armazenado em seus dentes, suas unhas, e ele ainda tem algumas agulhas escondidas em suas roupas. Nós não teríamos sido capazes de impedi-lo de se matar. Anxiao balançou a cabeça. Em todo caso, a morte de Lu Gawen foi realmente insignificante para ele. Ele já possuía todas as informações de que precisava. No entanto, as coisas estavam ficando um pouco perigosas. Parece que é melhor acelerar as coisas, pensou ele. Capítulo 63. Na Black Raven Valley Base, a guilda Throne of Gold se reuniu para uma reunião no jogo. As coisas não tinham saído conforme planejado. Como os outros beta-testeiros estavam todos preocupados com o aumento de nível, seu pedido de informações não foi respondido. Assim como Júpiter estava furioso sobre o que fazer, alguém gritou, líder. A dica da missão mudou. Júpiter deu um começo. Ao verificar a aba da missão, ele descobriu que o local da missão havia sido atualizado. Agora afirmou que Zero estava dentro da capital ocidental. A missão foi atualizada. Júpiter coçou a cabeça. No entanto, enquanto ele estava confuso, ele não estava chateado. Foi o 12º e último dia do teste beta, e eles mal haviam feito algum progresso até o momento. Nós mandaremos membros para procurar na capital ocidental depois do lançamento oficial. Uma vez que o jogo fosse lançado, a guilda seria capaz de fazer pleno uso de sua vantagem em números. Com tantos membros, não havia como eles não conseguirem encontrá-lo. Júpiter cerrou os punhos. Esta missão de classe B é nossa para a tomada. Essa foi a chance de dar um passo à frente de seus rivais. Na sede da Germinal, um relatório estava sendo lido para o chefe. O comandante Rosa foi ouvido pela última vez na capital ocidental. Outro homem também desapareceu junto com ele, Lu Gawen, nosso contato principal no Stormey. Li Huo disse que ele vai encontrar um substituto para ele imediatamente. É Zero, disse o chefe abruptamente. Ele silenciou Rosa e Lu Gawen, a fim de manter sua localização exata em segredo. Então você está na capital ocidental. A Divisão 13 do Star Dragon deve mantê-lo sob sua proteção. Rosa era o Ace assassino,
da organização germinal, enquanto até mesmo Lu Gaoen havia dado uma impressão favorável ao patrão. Foi uma perda enorme. Isso explodiu Zero. O chefe ficou furioso. Zero, você achou que estaria seguro, desde que encontrasse proteção. Apesar de inicialmente ter menosprezado An Xiao, com o tempo, ele passou a reconhecer a ameaça que representava. De acordo com a análise da filmagem de segurança do laboratório Valkyrie, Zero nunca exibiu nenhum comportamento incomum. Onde ele tinha se apossado de sua inteligência permaneceu um completo mistério. Peça aos Tormei para apontar a localização do Zero. Eu não me importo se ele está se escondendo dentro do QG da Divisão 13, encontre-o não importa o que for preciso. A voz do chefe estava cheia de intenção assassina. Como não havia maneira de saber exatamente que outras informações vitais Zero possuía, livrar-se dele antes que ele causasse maiores danos era a única opção. Consiga 5 comandantes e 200 corujas prontos para agir assim que for encontrado. Permitirei o uso de mísseis guiados. Zero, você é carne morta. O teste beta está terminando. 00, 00, 00, 30 Espada frenética suspirou enquanto observava o cronômetro de contagem regressiva. Se ao menos ele pudesse ter um pouco mais de tempo para treinar. Claro, ele ainda estava feliz com o progresso que ele havia feito. As missões de An Xiao podem ter sido muito inconvenientes, mas certamente deram muita experiência. Além disso, todo o equipamento que ele comprou dele ajudou a aumentar significativamente seu poder de combate. Embora o conjunto de habilidades da classe Mechanic girasse em grande parte em torno da elaboração, algo que ele não gostava, ver a força de An Xiao ter dado a Frenzy Edward toda a afirmação de que ele precisava. Eu também, gradualmente, me tornarei tão forte. Haverá um lugar entre os profissionais para mim. Teste beta concluído. Contagem regressiva para o lançamento do jogo. 122 dias, 1 hora, 23 minutos. An Xiao balançou a cabeça ao descobrir que o botão do quadro de discussão estava cinza. Parece que eu estava certo. A quantidade de tempo entre as mudanças de versão no mundo real não está sincronizada com o meu tempo atual. Por que você está sacudindo a cabeça? Perguntou Gui de repente. Eu me pergunto quais outras informações você possui. An Xiao estava atualmente dentro de uma sala de conferência na sede da Divisão 13. Havia 3 grandes fotos sentadas à sua frente, Gui, o diretor da divisão, bem como os 2 chefes do Departamento de Inteligência e do Departamento de Operações Secretas. A Divisão 13 sabia o tempo todo que An Xiao deveria possuir algum grau de habilidade de combate, mas ele havia excedido completamente suas imaginações mais selvagens. No entanto, o que foi mais desconcertante foi o grau de facilidade com que ele conseguiu destacar Lu Gaoen. Lu Gaoen operava de dentro da cidade por mais de 2 anos sem deixar vestígios. A Divisão 13 tentara procurá-lo muitas vezes, mas todos acabaram fracassando. O fato de que An Xiao pudesse localizá-lo tão facilmente serviu como prova sólida de que ele sabia muito mais do que eles mesmos. E assim, esta reunião havia começado. Simplificando, Gui queria aprender mais sobre as informações de An Xiao. Rompendo seu atordoamento, An Xiao acariciou seu queixo enquanto evitava a pergunta. Meu local agora está exposto. O Geminal pode não saber exatamente onde eu moro, mas eles definitivamente mandarão ainda mais assassinos para a cidade. Gui franziu as sobrancelhas. Embora insatisfeito com a resposta de An Xiao, ele seguiu a liderança de An Xiao. Então o que você pretende fazer? Não há mais necessidade de esconde-esconde. Eu quero participar da próxima operação. É muito perigoso. Protestou um lívido Gui. Se você se mostrar, isso só lhes dará a chance de agir. An Xiao fingiu uma tosse. Podemos conversar sozinhos? Os 2 chefes de departamento trocaram olhares exasperados. Parecemos não confiáveis. An Xiao olhou para o seu entorno antes de sussurrar. Eu posso mudar minha aparência. Gui ficou visivelmente chocado. Você tem superpoderes? An Xiao balançou a cabeça. Eu posso criar um gadget que me permita alterar minha aparência, então não há como eles conseguirem me encontrar. Uma máscara de pele. Não é uma má ideia pensou Gui. No entanto, An Xiao soava como se quisesse dizer algo mais avançado do que uma simples máscara de pele que a Divisão 13 já empregava. Mesmo se você usar uma máscara, ainda é muito arriscado. Você terá que tirá-la eventualmente. O canto dos lábios de An Xiao se encolheu.
Minha máscara é mais conveniente do que isso. Tudo bem, então mostre para mim antes de aprovar. Havia duas razões por que Anchial queria entrar em ação. O primeiro foi, obviamente, para a experiência. A segunda foi que ele não queria permanecer confinado dentro da capital ocidental. Essa era a única maneira de ele participar de mais incidentes. Desde a tentativa de assassinato, Anchial passava muito tempo pensando em seu próximo passo. A base do Vale do Corvo Negro ficava perto da fronteira de Hesla, uma das 6 nações. Foi uma base importante em uma escala completamente diferente dos 3 locais que a Divisão 13 havia tomado anteriormente. Não só a segurança e as defesas eram extremamente apertadas, como o comandante da base era um super-humano. Ele era conhecido como Fantasma da Espada, Pan Kuang, um pugilista perto de alcançar o nível D perto de Black Raven Valley era um ponto de encontro para muitos errantes conhecidos como Black Raven Village Town. Era uma zona inicial de principiante. Anchial planejava destruir a Black Raven Valley Base, uma vez que impediria que um número substancial de novos jogadores se juntasse à organização germinal simplesmente por causa da proximidade da base. Essa ideia lhe ocorrera ao descobrir o posto do trono de Deus, após o que ele lhe dera um pensamento apropriado e gostava disso. Não foi apenas um ato de vingança contra o chefe da germinal, mas também foi um ataque preventivo que teria impactos invisíveis, mas mortais. Anchial sorriu de alegria com a perspectiva. Capítulo 64 Perto da fronteira de Esla? Guin bateu a mesa. Vamos precisar entrar em contato com eles antes de tomar uma decisão. Aguardo sua decisão, declarou Anchial ao se despedir. Feng Jun estava esperando por ele do lado de fora com um rosto sombrio. Por que você não me contou sobre o assassino imediatamente? Por causa disso, eu tive que suportar um grito do meu superior. Por que eu te informaria? Não é como se você pudesse ter ajudado, provocou Anchial, fazendo com que Feng Jun ficasse enfurecido. Nós podemos ser amigos, mas eu ainda vou ficar bravo se você me insultar. Anchial sorriu. Talvez eu deva conversar com o diretor sobre como meu local foi exposto. Oh, você é o seu diabinho. Eu estava apenas brincando. Anchial revirou os olhos. Sob a escolta subserviente de Feng Jun, Anchial deixou a sede para retornar à oficina. Alterar sua aparência era uma ideia que ele havia pensado há muito tempo. Ele sabia o tempo todo que o Germinal iria recorrer a medidas drásticas contra ele uma vez que sua localização fosse descoberta. Como era mais provável que a operação fosse aprovada, Anchial também precisava preparar novos equipamentos. O braço mecha e a faca retrátil não permitiam que ele acompanhasse o nível dos oponentes que estavam prestes a enfrentar. Também seria bom se sua equipe atual pudesse participar da operação. Pensando em sua equipe, lembrou Anchial da necessidade de atualizar o traje de poder de Zhang Wei. O custo da atualização não seria barato. Quando Anchial acariciou as sobrancelhas, ele procurou em suas memórias por projetos adequados para esta missão. Parece que é hora de aprender mais coisas. De repente, alguém bateu à porta. Era o velho Lu, com uma perna de galinha em uma mão e cerveja na outra. Moleque, o que você está fazendo aqui? Quero emprestar alguns livros de conhecimento mecânico, respondeu Anchial, voltando sua atenção para a estante, esperando que o velho Lu o expulsasse. Para sua surpresa, ele disse, a chave está na gaveta. Lembre-se de devolvê-la quando terminar. A mandíbula de Anchial quase caiu. Você realmente concorda? Desde quando eles estavam em bons termos, o velho Lu pôs a perna de galinha na boca e bufou. Trate isso como um show de agradecimento. Obrigado. Anchial franziu a testa. Você ainda está tentando promover sua neta para mim? O rosto do velho Lu imediatamente endureceu. O que há de tão ruim com a minha neta que está impedindo você de se apaixonar por ela? Mas não foi por isso que ele queria agradecer a Anchial. Em vez disso, era porque o homem alto e velho dissera a ele que, naquela época, Anchial havia traído o assassino para longe da oficina, a fim de evitar que Lu Qian se envolvesse. Isso por si só mudara consideravelmente a impressão do velho Lu sobre Anchial. Nada mal, garoto, elogiou o Lu com um sorriso satisfeito. Ele deu um tapinha no ombro de Anchial antes de deixá-lo sozinho. Ao sair, Anchial notou uma marca oleosa no ombro dele. Esse velho imp. Ele começou a destravar o armário com a chave na gaveta, pegou 7 livros e voltou para seu quarto. De volta ao seu quarto, Anchial respirou fundo enquanto se preparava para aprender todos de uma só vez.
Deseja gastar um talento para aprender o talento de energia, teoria básica da energia. Talento energético, bioquímica básica. Talento energético, óptica básica. Sim, grandes fluxos de informação começaram a encher a mente de Anxiao, fazendo-o sentir que sua cabeça estava prestes a explodir. Após um curto período de recuperação, Anxiao cerrou os dentes e continuou com os outros livros. Talento de manipulação, eletromagnetismo básico. Talento de manipulação, mecânica básica. Talento de manipulação, eletrônica quântica básica. Talento de manipulação, spatial sense basic. 7 conjuntos de conhecimentos básicos. No entanto, o processo não parou por aí. Anxiao decidiu elevar esses novos talentos. Teoria da energia básica, foi levantada para LV. 3. Eletromagnetismo básico, foi aumentado para LV. 2. Eletrônica digital básica, foi levantada para LV. 2. Mecânica básica, foi elevada para LV. 2. Bem como alguns talentos, previamente aprendidos, armamento básico, foi aumentado para LV. 3. Composição material básica, foi levantada para LV. 3. Basic Assembly, foi aumentado para LV. 2. Advanced Material Synthesis, foi levantada para LV. 2. Assim, Anxiao gastou 20 dos seus 21 pontos de talento. Você aprendeu uma nova técnica, Novice Programming. Você aprendeu uma nova técnica, energia, fortalecimento, do magnetismo, Novice Programming. Foi desbloqueado da aprendizagem, Basic Digital Electronics. Como Basic Assembly ou Basic Ensemble, era uma técnica integral para um técnico, necessária para a criação de conjuntos de chips e interfaces de sistema, energia, fortalecimento do magnetismo. Por outro lado, foi uma habilidade passiva que foi liberada ao se aprender um talento de manipulação de energia. Ele tinha um pré-requisito, que era, claro, para o jogador possuir afinidade com magnetismo. Além de fortalecer o controle de magnetismo do usuário, ele também impulsionou as velocidades de produção de maquinário e a produção de dano de maquinário, 3% por nível. Anxiao estava atualmente com 38 mil pessoas, acumuladas em massa produzindo balas incendiárias. Seu ganho diário de experiência foi de cerca de 2 a 3 mil. Quanto ao dinheiro, essa era a menor das preocupações de Anxiao. Ele havia ganhado os 3 milhões e 600 mil dólares até o momento. É hora de tentar obter o plano de disfarce. Antes de começar, Anxiao investiu alguns milhares de experiência para elevar a programação básica para o nível 3. Prossiga com a fusão de LV. 1 bioquímica básica, LV. 1 ótica, LV. 3 composição, material, e LV. 2 eletrônica digital. 20 mil experiências serão consumidas. A combinação de talentos, também conhecida como fusão de talentos, não se limitou apenas à fusão de 2 talentos. No entanto, o custo para adicionar talentos adicionais era extremamente alto. Adicionar um terceiro custaria apenas 5 mil, mas o custo dos subsequentes aumentava exponencialmente. Uma quarta custaria 40 mil, de experiência. Geralmente, mecânica de nível inferior executaria a fusão de talentos com apenas 2 talentos, porque não era garantido que a fusão não oferecesse melhores resultados. No entanto, algumas plantas, como a que Anxiao pretendia agora, poderiam ser criadas facilmente com os talentos corretos. Fusão bem-sucedida. Parabéns por inventar Smart Optical Mask. O Smart Optical Mask fez sua primeira aparição na versão 3.0, quando os jogadores acabaram de encontrar a fusão de múltiplos talentos. Não só exigiu o nivelamento de 4 talentos em todas as 3 árvores de talentos, como também exigiu afinidade de máquinas intermediárias, 55 INT, LV. 3. Basic Programming, e por último mas não menos importante, para o jogador ser um técnico. No entanto, a utilidade da máscara, ótica inteligente correspondeu ao esforço necessário para obtê-la. Capítulo 65 Anxiao passou uma lista de itens para Feng Jun. Oh meu Deus! Recombiner book, farei 4 solvente e 12 microchips. Você sabe como essas coisas são caras? Estou pagando, respondeu Anxiao claramente, lembrando instantaneamente a Feng Jun que eles não estavam na mesma escala de pagamento. Uma hora depois, ele chegou à oficina de Anxiao com 3 pastas na mão.
A primeira pasta continha 3 tubos transparentes de 10 centímetros de comprimento, preenchidos com um fluido opaco branco e pegajoso. Este foi o Recombiner Book. A segunda pasta continha um pequeno frasco de solução azul clara. Este foi o solvente Farer IV. Estes 2 materiais só podiam ser feitos dentro de um laboratório equipado e eram extremamente valiosos. Estes 2 pequenos frascos custaram a Anchial $120 mil. A terceira pasta continha os 12 microchips. Cada um tinha apenas o tamanho de uma unha e eles eram extremamente magros. Após uma observação mais detalhada, alguém poderia descobrir que eles estavam cheios de linhas de circuito. Eles eram comumente usados em aparelhos pequenos e complexos, e o conjunto de 12 custava os $60 mil. Anchial imediatamente começou a trabalhar na máscara. Ele começou abrindo buracos na fina máscara de plástico para seus olhos, nariz e boca. Depois, ele esculpiu 12 pequenos buracos em vários locais da máscara para embutir os microchips. Antes de colocar os microchips, Anchial carregou os dados de uma varredura de seu próprio rosto para seu computador. Usando uma biblioteca de milhares de rostos, ele passou de 2 a 3 horas ligando-os a um simples programa de reconhecimento facial e projeção em seu computador. Quando ele terminou, Anchial recuperou alguns aparelhos de laboratório e começou a trabalhar na mistura do Book Recombiner e do Farer IV solvente. Depois de algum tempo, ele conseguiu produzir um material composto que não era branco nem azul como seus constituintes, mas, sim a cor da carne. Este foi o principal material para fazer a Smart Metal Optical Mask. Não só possuía algumas das propriedades úteis do Recombiner de Book como também do solvente de Farer IV, que tinha, mais importante, boa condutividade. Anchial começou a embutir os microchips sob a máscara antes de derramar a mistura cor de carne sobre ela. Depois de mais alguns retoques, ele o deixou para colocar dentro de um freezer especial. Pouco depois, Anchial abriu o freezer e pegou a máscara. Além de onde os microchips estavam localizados, a máscara era extremamente lisa. Em sua superfície fina, Anchial instalou um monitor de cristal avançado que, ao ser pressionado, fazia com que um espectro de cores aparecesse no local. Você criou Smart Metal Optical Mask, ganhando 5.000 ESP. Máscara Metal Óptica Inteligente. Equipamento de face permite que o usuário mude a aparência de seu rosto quando usado, ocultando sua identidade. Carregue 5 minutos por 10 horas de uso. Esta máscara custou uma gritante perto de uns $200 mil para fazer. Anchial pegou a máscara e caminhou até o espelho para testá-la. Uma sensação fria envolveu seu rosto quando ele o colocou, e ele pressionou, suavemente o microchip na área da bochecha para ativá-lo. A aparência de seu rosto imediatamente se transformou, e ele continuou a se transformar em um rosto diferente a cada vez que se pressionava. Esta não foi de forma alguma uma máscara comum de disfarce. Foi um equipamento piedoso que permitiu ao usuário mudar sua aparência à vontade. A máscara Metal Óptica Inteligente só se transformaria nas faces dos humanos, já que Anchial só alimentar os dados do programa de rostos humanos. Além de mudar aleatoriamente, também foi possível armazenar até 3 faces diferentes para o usuário acessar e voltar às 3 últimas faces usadas. Ele também tinha uma função adicional que permitia escanear o rosto de um alvo e transformá-lo com uma precisão de 70 a 80%. Depois de brincar com a máscara pouco mais, Anchial a removeu e voltou para a sede para procurar por Gui. Você criou sua máscara? Perguntou Gui. Anchial sorriu e colocou a máscara. Como Anchial não pretendia revelar as capacidades de transformação da máscara ainda, ele a preparou para mostrar o rosto de um jovem de aparência comum de antemão. Para Gui, ele simplesmente parecia uma máscara extremamente realista. No entanto, enquanto a Divisão 13 já podia fazer essas máscaras, nenhuma delas era tão realista quanto a de Anchial. Além disso, não só parecia ser extremamente portátil, como também era muito fácil de usar. Interessado em vender as plantas para nós? Anchial fingiu uma gargalhada. É apenas uma máscara simples, porque eu precisaria de um plano para fazer isso. Vocês podem fazê-las também, certo? Isso é verdade, pensou Gui para si mesmo. Interiormente, Anchial soltou um suspiro de alívio ao ver Gui desistir da ideia. Eu consegui enganá-lo. Então, continuou Anchial, posso me juntar à operação? Gui pensou por um momento antes de concordar. O serviço de inteligência Isla decidiu se juntar a nós para esta operação.
Você virá junto com sua equipe. Anchial sabia que Esla concordaria em agir. Era a organização germinal, afinal. Suprimindo a excitação em seu coração, Anchial perguntou: quando partimos? Não há pressa. Vai levar algum tempo para organizar nossas forças. Além disso, nós dois teremos que trabalhar em uma estratégia adequada primeiro. Provavelmente será meio mês antes da implantação. Meio mês, pensou Anchial. Isso vai ser tempo suficiente para eu terminar o meu equipamento. De volta à sua oficina, Anchial escreveu seus objetivos no papel. 1. Para obter planos ainda mais raros. 2. Para comprar um veículo para sua equipe. Como pessoal de logística, um veículo equipado com todas as ferramentas de manutenção e artesanato necessárias seria inestimável. 3. Para atualizar o filter switch. Tanto para fazer um de cada vez, eu acho. Anchial balançou a cabeça. O mais importante ainda era aumentar sua capacidade de combate. Havia algumas maneiras de fazer isso. A primeira e mais importante maneira, na opinião de Anchial, seria melhorar suas capacidades defensivas. Afinal, a sobrevivência era fundamental. A segunda foi melhorar suas capacidades ofensivas de longo alcance. Para isso, Anchial planejou melhorar suas berserkeables. Enquanto Anchial preferia lutar à distância, a habilidade de combate próximo ainda era importante no campo de batalha, então ele também planejou melhorar o Mecha Arm. Quanto à mobilidade, os sua Logo Leaders que estavam recolhendo poeira em seu inventário finalmente iriam ver uso. Como o terreno ao redor da base do Vale do Corvo Negro era extremamente difícil, eles podem acabar sendo inestimáveis de se ter. Anchial também decidiu preparar uma coisinha no caso de a batalha não acontecer, algo explosivo. Depois de pensar rápido, Anchial escreveu outra lista de materiais para Feng Jun para ajudá-lo a conseguir. O custo total dos itens na lista custa cerca de uns $300.000. Feng Jun viu-se cada vez mais exasperado com Anchial, mas felizmente para ele, os altos tinham sabido antes que Anchial seria uma dor para lidar, por isso deram-lhe um aumento. Por causa de seu salário mensal de uns $25.000, mais seguro, ele cedeu para agir como o garoto de recados de Anchial. Feng Jun suspirou enquanto olhava para o céu dramaticamente. Com grande poder vem uma grande responsabilidade, eu acho. Capítulo 66. Feng Jun imediatamente entregou os itens para Anchial, o que levou Anchial a elogiá-lo sarcasticamente por ser um trabalhador exemplar. Ele brincou dizendo que iria dar banho nele com uma flâmula, entre outras recompensas, fazendo com que Feng Jun revirasse os olhos. Depois de provocá-lo, Anchial voltou para sua sala de trabalho para começar a trabalhar em seu equipamento, tendo nivelado tanto o armamento básico, quanto a engenharia mecânica básica. A eficácia do aprimoramento de Anchial era agora muito maior do que antes. Ele pegou os dois berserkeagles e começou a realizar modificações neles, aprimorando-os com melhores materiais e peças de reposição. Meus dias de pobreza já se foram, eu sou um homem rico agora. Com a proficiência de Anchial em modificações, o processo foi concluído em pouco tempo. Águia Furiosa, aprimorado, nota, incomum estatísticas de base, danos, 74 a 87 taxa de incêndio, 1,5 S capacidade de revista, 8 faixa, 50 metros potência de saída, 45 pré-requisito, S, LV. 3 tiro preciso stat bônus, mais 2 destreza comprimento, 0,21 metros peso, 1,9 kg efeito adicional. Backfire. O recuo desta arma é extremamente poderoso, exigindo 30 STR para superar. Efeito adicional, alto impacto ao atacar, 10% de chance de causar bônus de 15 pontos de dano se o alvo estiver dentro do alcance efetivo. Efeito adicional, disparo duplo. Esta arma foi modificada com a capacidade de disparar até 2 balas por tiro, 20% de penalidade de dano. Tooltip, venha, todos nós sabemos em qual arma isso é baseado. Tosse do deserto. Com os atuais níveis de habilidade de Anchial, havia uma chance de 30 a 40% de atualizar um equipamento comum para incomum ao realizar aprimoramentos. Embora Anchial fosse agora o orgulhoso proprietário de 2 armas incomuns, elas vieram com o pré-requisito de ELV. 3 tiro preciso. Mesmo que este pré-requisito não impedisse Anchial de controlá-los, isso faria com que sua eficácia fosse grandemente diminuída. Balançando a cabeça em exasperação,
Anchial introduziu alguma experiência para aumentar Precise Shot para LV 3, que lhe deu uma precisão adicional de 3% e 4% de chance crítica. Como você alcançou LV 8 em tiro básico e LV 3 em Precise Shot, você pode aprender uma das seguintes 3 habilidades avançadas: Sniping Gunfighting Supressão pela primeira vez. Anchial se viu em um dilema sobre qual habilidade escolher. Embora as habilidades de tiro fossem essenciais para o Canon umas 3, elas também eram importantes para os técnicos. As 3 habilidades exibidas antes de Anchial claramente representavam diferentes estilos de combate. Como o Berserk Agli foi feito para combate próximo, Gunfighting seria uma escolha lógica. No entanto, Anchial também precisava pensar mais adiante. No final do jogo, os técnicos eram mais fortes nos combates de longo alcance, por isso raramente usavam habilidades arriscadas de combate próximo. A supressão ajudaria a cercar ou manter fortes, mas só seria eficaz com um parceiro para fornecer apoio tático. Em contraste com essas 2 habilidades, Sniping era muito mais adequado para a ação solo. Anchial coçou a cabeça enquanto pensava sobre isso. Vou ter que trabalhar sozinho mais cedo ou mais tarde de qualquer maneira. Além disso, é melhor eu me manter longe do perigo, ao contrário de um jogador que não precisa se preocupar com sua vida. Para mim, Sniping é a melhor opção. Na vida anterior de Anchial, o estilo deslumbrante de tirar o fôlego de Gunfighting era uma escolha popular entre os jogadores, e mesmo os Canon Masters profissionais aprenderiam isso apenas pelo fator Coal. No entanto, como um pragmático, Anchial dificilmente poderia dar 2 vaias. Quem se importa em parecer bem durante o combate? Não é como se eu estivesse fazendo isso para ver o fluxo do bate-papo me elogiar. Com esse pensamento, o grande técnico finalmente tomou sua decisão. Você aprendeu uma habilidade avançada, Sniping, LV 1, mais 4% tiro fatal mais 5% de alcance de tiro. Anchial sentiu insatisfação. Feito. Em seguida, Anchial criou sua Logo Leaders, ganhando 1.500 de experiência no processo. Ele também os modificou para dar-lhes a retratibilidade da faca retrátil. De fato, a coisa boa de poder realmente aprender conhecimento nesta vida era que Anchial poderia implementar conceitos e tecnologia de suas plantas em outras invenções. Com a retratabilidade adicional, eles agora poderiam ser usados nas costas como um paraquedas antes da implantação. Uma vez ativadas, as 2 asas de 1,2 metros de comprimento se estenderiam para permitir que o usuário planeasse livremente no ar. Após os planadores, Anchial começou a trabalhar em seu equipamento de combate próximo. O Mecha Arm na verdade formou um conjunto com o Mecha Lane, e seus projetos foram obtidos através da mesma combinação de talentos. Eles também eram peças necessárias para criar um exoframe. No entanto, isso exigiria conhecimento avançado, e Anchial nem sequer tinha as habilidades necessárias para criar uma perna mecha adequada ainda. Na melhor das hipóteses, ele seria capaz de criar um que pudesse percorrer longas distâncias, mas faltariam os mecanismos que permitissem movimentos ágeis. Anchial planejou atualizar o Mecha Arm, tornando-o mais leve e menor. Enquanto diminuí-lo causaria a perda de algum poder, Anchial tinha algo em mente para compensar isso. Você deseja prosseguir com a fusão de talentos? Nível 3 Armamento básico mais nível 2 Montagem básica mais nível 2 Mecânica básica. Esta fusão custará 15.000 de experiência. Sucesso da fusão. Parabéns, você descobriu Air Motor. Uau, primeiro tente. Anchial se alegrou. Essa combinação particular de talentos poderia gerar um grande número de projetos diferentes, e ele não esperava obtê-lo usando tão pouca experiência. O motor aéreo converteu ar comprimido em energia cinética vibracional que, quando aproveitada como arma, poderia essencialmente contornar a armadura da armadura normal, para causar dano direto. Anchial passou boa metade do dia trabalhando no Mecha Arm. Ele recolocou-o para reduzi-lo, mas também o alongou para cobrir o braço inteiro. Ele também reforçou seu revestimento com platina para encobrir sua mecânica interna, dando-lhe um enorme aumento de durabilidade. Quando ele terminou, o Mecha Arm parecia muito diferente de sua forma bruta de antes. Agora era um braço metálico brilhante prateado. Braço Mecha leve, esquerda, motor em C de grau, médio, branco, estatísticas de base, dano, 30 a 48, defesa, 10 a 13, nível de poder, 33, durabilidade,
470 pré-requisito, S, 24 STR estatísticas dos bônus, menos 2 de velocidade de ataque e comprimento, 0,87 metros peso, 5,2 kg bônus adicional, mais 7 STR efeito adicional, vibração, a cada 15 segundos, seus ataques causam um adicional de 23 a 45 de dano direto no alvo. Ignora defesa, efeito adicional, maior durabilidade tooltip, realistic locking. Apesar de ter sido apenas uma peça de equipamento com classificação média, as modificações de Anchial deram a ele 3 efeitos adicionais úteis. Até agora, todos os upgrades que Anchial tinha dado à sua arte não eram nada extravagantes, mas agora, ele estava prestes a criar algo especial, algo especializado para um técnico. Anchial respirou fundo. Amitabha Deus, por favor, deixe-me obter esse modelo em uma tentativa. Esta fusão é muito cara. Você deseja prosseguir com a fusão de talentos? Nível 2 Composição avançada de material mais nível 2 Magnetismo básico mais nível 2 Montagem básica. Essa fusão custará 70 mil de experiência. Capítulo 67A. Quantidade de experiência necessária para fundir talentos de nível superior não aumentou simplesmente linearmente. Um talento ou conhecimento avançado custou 50 mil a mais de experiência do que o básico. Além disso, a fusão de um talento básico com um talento avançado também fez com que o custo básico do próprio talento básico aumentasse, subindo de 5 mil para 10 mil. Se talentos ainda mais elevados fossem usados, os custos de fusão aumentariam ainda mais. Confirme. Anchial olhou para a janela de fusão com a respiração suspensa. Sucesso de fusão. Parabéns, você descobriu magnetismo armor. Anchial deu um pulo de alegria. Este foi o projeto que ele tinha como objetivo obter, e era realmente algo que um jogador no nível atual de Anchial não deveria ser capaz de possuir. De fato, foi uma peça de armadura de alto nível. Isso ajudaria a garantir sua segurança. Dos os 300 mil dólares que Anchial gastou em materiais de upgrade, apenas os 250 mil dólares foram para a fabricação dessa armadura. Como era um projeto avançado, era muito mais complexo fabricar do que um modelo básico, por isso mesmo Anchial, que possuía o conhecimento necessário para criá-lo, precisava passar uma hora inteira apenas para entender completamente o conteúdo do projeto. Depois de aprender, Anchial levantou a cabeça para revelar um sorriso amargo. Por suas estimativas, seriam necessários pelo menos 3 dias de trabalho ininterrupto para criá-lo. Ele rapidamente começou. 3 dias depois, as portas da sala de trabalho de Anchial se abriram. Saiu um cansado Anchial com olhos indiferentes e bolsas escuras sob os olhos. Parecia que estava atordoado, como se nem mesmo soubesse quem ou até onde ele estava. De fato, olhando para ele, pode-se perguntar se ele tinha acabado de acordar de uma surra. Anchial recebeu um telefonema assim que ligou o telefone. Era ali a Aline e ela não parecia nada satisfeita. Anchial, por que você estava inacessível nos últimos dias? Você tem 200 de pedidos atrasados. É melhor não pegar o dinheiro e fugir quando estou colocando minha própria reputação na linha para o seu negócio. Além disso, não esqueça que você prometeu fazer um conjunto de equipamentos especialmente adaptados. Oh, certo, nós recebemos uma missão. Nós temos que ir para Esla em 10 dias. Líder está furioso porque você não apareceu para a reunião ontem, então é melhor você manter isso em mente. Anchial mal conseguia abrir os olhos. Ignorando-a enquanto ela tagarelava, ele subiu em sua cama e se enrolou sob o cobertor para adormecer instantaneamente. Ei, por que você não está dizendo nada? Urg, não pense que esqueci como você se aproveitou de mim no outro dia. Qual é a primeira coisa que você faz quando sai da cama? Abra seus olhos. Quando Anchial finalmente acordou, a primeira coisa que ele fez foi ir até o banheiro em seu estupor onírico. Depois de lavar as mãos, ele se espreguiçou, bocejou e começou a escovar os dentes. Depois, com os olhos ainda semicerrados, Anchial foi até a cozinha na oficina principal, onde empurrou Lucian para fora da cadeira na mesa de jantar com a sua bunda e se serviu do resto do café da manhã, o tempo todo ignorando-a. Protestos fracos. Quando ele terminou, ele simplesmente lançou-lhe um olhar sem remorso antes de sair como se nada tivesse acontecido. Ah, tal despreocupação me lembra quando eu era jovem, lembrou Olu em voz alta enquanto acariciava a cabeça. Ah, eu quero mudar as chaves.
Talvez isso seja amor, observou Lu com uma expressão profunda no rosto. Não é. Lu, Qian gritou exasperado. De volta à sua sala de trabalho, Anxiao abriu uma pequena caixa. Dentro estavam os frutos de seu trabalho, que pareciam ser numerosas escamas finas de metal. Eles pareciam pretos, mas em uma observação mais próxima, eles eram na verdade um tom extremamente profundo de azul. Embora eles não se parecessem com nada como armaduras, esses minúsculos pedaços de metal eram, sem dúvida, a armadura magnética, desmontada, e ainda bastante incompleta, para ser exata. Anxiao respirou fundo antes de colocar a mão uma polegada acima do estojo. Ele então começou a convocar a energia do magnetismo dentro de seu corpo em direção ao seu braço. O que aconteceu depois foi um espetáculo para ser visto. As balanças de metal começaram a vibrar em resposta ao magnetismo de Anxiao, e no segundo seguinte, na verdade, começaram a voar em direção à palma da mão, como se estivessem sendo sugadas. Ao entrar em contato com a pele de Anxiao, eles pareciam se animar e começaram a dançar energicamente ao redor de seu braço, como se fossem peixes vivos. Forma, ordenou Anxiao, e as escamas metálicas se espalharam ao longo de seu braço para formar uma fina armadura de armadura. Era perfeitamente liso e uniforme. A armadura parecia ser impermeável, mas, como era controlada pelo magnetismo, na verdade havia uma folga de alguns milímetros, permitindo ao usuário uma completa liberdade de movimento. Anxiao sacou sua faca retrátil de platina e cortou violentamente a manga. Produziu um anel nítido, mas não havia faíscas e a armadura estava completamente intacta. Boa defesa! Exclamou um jubilante Anxiao. Armadura do magnetismo, incomplete, tipo, armadura, à prova de balas, nota, incomum, verde, estatísticas de base, defesa, 75, durabilidade, 1600 requisito, S, energia de afinidade no magnetismo, afinidade com máquinas intermediárias habilidade, pode ser controlado pelo magnetismo para se mover através do corpo do usuário e se transformar em armadura. Custa 10 energia min para manter a forma. Efeito adicional, alta resistência. Esta armadura é capaz de resistir a altas temperaturas e não é facilmente penetrada ou danificada. Efeito adicional, repulsão magnética. Danos infligidos a usuários são parcialmente negados. Reduz o dano em 20 a 30 pontos. Efeito adicional, campo magnético único. Quando usado, envolve o usuário em um campo magnético que atrai eletricidade. Tooltip, um lembrete amigável. Não use isso em um dia chuvoso. No Galaxy, o equipamento que necessitava de energia para usar era conhecido como equipamento sobre-humano. O material usado para fazer as escamas metálicas do magnetismo armor era um metal extremamente raro e natural. Nem mesmo a Divisão 13 possuía grande parte dela em seu inventário. E os $250.000 só foram suficientes para que Anxiao fizesse uma versão parcial que, na melhor das hipóteses, pudesse cobrir suas costas inteiras. No entanto, embora a teoria por trás da armadura magnética fosse simples, elaborar era um assunto completamente diferente. Mesmo que Anxiao possuísse recursos suficientes, ele ainda não seria capaz de criar a versão completa, não com seu atual nível de conhecimento e habilidade. Apesar disso, a criação da versão incompleta rendeu a Anxiao 40.000 de experiência, ainda mais do que quando ele criou o Rover 1. Anxiao passou a testar seu controle sobre a armadura. Embora esse equipamento super-humano de alto nível usasse um jogador de baixo nível há algum tempo para se acostumar, Anxiao, com seus anos de experiência, conseguiu, rapidamente pegar o jeito. Com esta armadura, Anxiao agora se sentia muito mais seguro do que antes. Era imperceptível e altamente portátil, e Anxiao pensava nisso como um triunfo. Ele planejava manter a armadura em segredo de todos, incluindo seus aliados. Afinal, quem poderia dizer com certeza que o amigo de hoje não se tornaria inimigo de amanhã? Agora que ele tinha abordado as questões de mobilidade, defesa, bem como o combate corpo a corpo e a distância, tudo o que foi deixado para Anxiao fazer foi preparar alguma arte. Como Anxiao já estava bastante satisfeito com as bombas fornecidas pela Divisão 13, ele só planejava fazer algumas modificações simples, nada muito chique. Capítulo 68. 60 objetos pretos, brilhantes e redondos estavam dispostos dentro dos dois casos antes de Anxiao. Estas eram as bombas de estilhaços de ação de alta explosiva, conhecidas como bombas relógio,
que ele havia comprado da Divisão 13, e seu nome desnecessariamente longo, se é que havia alguma coisa, revelava suas capacidades destrutivas. Cada bomba custa os $800, então 60 delas chegam aos $48 mil. Sim, esse cálculo deve estar certo. Embora as bombas estivessem prontas para uso, Anchial decidiu realizar algumas modificações nelas. Com engenharia mecânica básica, ele os tornou capazes de voar instalando mini-propulsores neles, junto com fontes de alimentação. Isso melhorou muito seu alcance de ataque. A única desvantagem dessa modificação foi que ela fez com que parecessem bastante cômicos. Agora, quase parecia um tipo de aparelho que um certo gato robótico, azul, uma referência de Doraemon, retiraria de sua bolsa. Com as adições do simulador facial aprimorado, águia do deserto, braço mecânico leve, facão dobrável, planadores da andorinha celeste, armadura controlada magneticamente, e por último mas não menos importante, essas bombas capazes de voar para seu arsenal, Anchial finalmente terminou com todas suas atualizações. Embora a Divisão 13, definitivamente ainda lhes fornecesse mais equipamentos, no nível atual de Anchial, seu equipamento já poderia ser dito semi-piedoso. Ele estava atualmente sem duvidar da pessoa mais forte em sua faixa de nível. Este equipamento será suficiente. Anchial riscou personal upgrades em sua lista de tarefas. A próxima linha dizia veículos de transporte. Criar um veículo inteiro do zero levaria muito tempo, então era melhor que Anchial comprasse diretamente um da Divisão 13 e depois fizesse modificações nele. Em termos de qualidade, a Divisão 13 definitivamente não decepcionaria. Depois de passar algum tempo olhando para as opções disponíveis, Anchial decidiu que um caminhão de carga destacável seria melhor atender às suas necessidades. Funcionaria como um armazém móvel e um veículo de logística para a equipe. Anchial podia comprar o caminhão com dinheiro ou trocar pontos de reputação por ele, o que basicamente pedia que a Divisão 13 lhe desse o caminhão. Atualmente, ele tinha uma gritante quantia de uns $2,8 milhões. A capacidade de gastar dinheiro da classe Mechanic já estava começando a brilhar. É claro que nada disso teria sido possível sem a experiência anterior de Anchial que o ajudou a acumular dinheiro. Sem gastar todo o seu dinheiro e se acostumar a pagar com salário, ninguém pode se tornar um excelente mecânico. No entanto, ele decidiu pagar com pontos de reputação, é para isso que eles foram feitos, afinal. Em comparação, pagar com dinheiro colocaria de volta, desnecessário, os $800 mil. Anchial telefonou para Feng Jun. Dê-me o veículo. Quanto tempo vai demorar para você entregar na minha casa? Vou precisar pegá-lo na fábrica militar. Cerca de 2 horas. A pontualidade de Feng Jun foi provada repetidas vezes. Exatamente 2 horas depois, Feng Jun chegou à porta de Anchial no mesmo caminhão. Um problema se apresentou imediatamente. O caminhão era grande demais para entrar na garagem. Anchial e Feng Jun se entreolharam, aturdidos. Eles haviam cuidadosamente explicado todos os detalhes, exceto por esse problema. E agora? Que tal vocês expandirem a garagem para mim? Vamos lá, você acha que o pessoal do departamento de engenharia tem tanto tempo livre de sobra? Quando Anchial esfregou o queixo, seus olhos de repente se iluminaram. Você não trouxe um esquadrão secreto para vigiar este distrito? Onde eles estão agora? Seja mais burro racional. Você não acha que estamos chamando muita atenção? Anchial desviou o olhar de Feng Jun e começou a avaliar o caminhão militar. Tinha 4 metros de altura, 3,5 metros de largura e um recipiente de 11 metros de comprimento que se estendia além da largura da frente do caminhão. O que chama a atenção? Eu não penso assim. Anchial não estava nem um pouco nervoso quando falava besteira. Apenas o cego não veria um caminhão tão grande. Feng Jun basicamente jorrou saliva por todo o rosto de Anchial. O que é com a saliva cuspindo quando você fala? Anchial agarrou a manga de Feng Jun, enxugou o rosto e disse com um olhar de desdém, não que eu esteja criticando você, mas o volume de saliva que saiu da sua boca é enorme. O velho Lu saiu naquele momento e exclamou, que caminhão enorme. Por que não acabamos de demolir a garagem inteira? Os olhos de Anchial brilharam. Se perca, o velho Lu repreendeu emburradamente. Ele então esfregou a área careca em sua cabeça e ponderou por um momento antes de tirar uma chave do bolso e jogá-la para Anchial.
Eu tenho uma garagem a alguns quarteirões de distância. Vou emprestar para você. Anxiao ficou completamente chocado. Tão generoso. Velho homem Lu, você está tomando remédio errado hoje. Dá-o fora. O velho Lu estava xingando novamente. Ele então os afastou enquanto eles estavam bloqueando o caminho, e ele saiu para um passeio vagaroso. Anxiao dirigiu o caminhão e chegou à garagem 10 minutos depois. Bleug. Olá. Você realmente tem que fazer isso. O rosto de Feng Jun estava tão pálido quanto um lençol quando ele se inclinou para fora da janela do carro. Ele assinou histericamente enquanto continuava vomitando. Anxiao não conseguia entender o que Feng Jun estava tentando transmitir. Ele quer dizer que ele não vai se sentar no meu carro de novo, ou ele está dizendo que eu não tenho que me importar com o que ele sente. Anxiao balançou a cabeça e lançou a pergunta sem importância para a parte de trás de sua cabeça. Depois que ele mandou o nauseado Feng Jun embora, ele começou a modificar o pesado caminhão militar. Ele verificou cada centímetro do caminhão e não encontrou câmeras escondidas ou insetos. Os produtos fabricados pela fábrica militar eram de excelente qualidade. O caminhão foi equipado com inúmeras peças, incluindo 10 cilindros e turbocompressores, que aumentaram sua potência. Pode mover-se a uma velocidade máxima de 135 km/h. O caminhão tinha 5 pneus resistentes e livres de deslizamento de cada lado. O compartimento de carga era grande e podia conter alguns equipamentos. Anxiao queria modificá-lo em uma pequena oficina, então ele precisava mover o equipamento da oficina para cima. A placa de base do caminhão foi modificada para uso em múltiplos terrenos, com peças como suspensão de molas e suspensão de amortecimento de ar, o que permitiu que o caminhão se movesse suavemente em terrenos ruins. O caminhão também foi equipado com um dispositivo antiderrapante, o que impediria que pequenos veículos deslizassem sob o caminhão. As cenas do filme de protagonistas dirigindo carros esportivos sob o carro do vilão para lutar nunca iria acontecer com este caminhão. Segure-se porque estou naturalmente imaginando a mim mesmo como vilão. A cabina de condução não era de todo pequena, poderia facilmente acomodar 6 pessoas. Era equipado com um câmbio de 10 marchas, então havia um equipamento adequado para qualquer tipo de movimento. Anxiao verificou os airbags. Havia 8 deles. Enquanto o passageiro não voasse do veículo em colisão, ele definitivamente não seria ferido. Além disso, este passageiro pode desfrutar do prazer de ser esmagado entre um grande baú. Falando de colisões de carros, a frente do caminhão não foi reforçada com um para-choque dianteiro. Anxiao precisava adicioná-lo sozinho. Ele então olhou para a janela do caminhão. Eles eram à prova de balas. A divisão 13 não cortou os cantos. No geral, o caminhão foi até o padrão, não precisou de nenhuma modificação importante. Anxiao decidiu adicionar alguns cilindros de nitro boost ao caminhão para propulsão adicional. O pensamento de ter um impulso nitro para o caminhão já excitou Anxiao muito. Seu caminhão poderia ser o melhor rei da estrada. Anxiao começou a modificar o caminhão. O interior do compartimento de carga foi transformado em uma pequena oficina. Anxiao também reforçou a placa de base e o para-choque dianteiro. A armadura grossa e pesada parecia bastante robusta. 4 cilindros de nitro boost foram instalados no caminhão para propulsão adicional durante momentos cruciais. Além disso, Anxiao comprou pneus sobressalentes e instalou um radar com uma antena para receber sinais de rádio e enviar sinais Wi-Fi. Com essas numerosas atualizações, Anxiao gastou mais de $10.000. Ele não pôde deixar de balançar a cabeça. Upgrades com certeza eram caros. Olhando para o caminhão preto diante dele, ele esfregou o queixo quando a ideia de dar-lhe um nome de repente ocorreu a ele. Anxiao decidiu ir como o mais simples e mais óbvio. Grande Preto. HMM, não é um nome ruim. Capítulo 69. Oh meu Deus, Xiaoan, você comprou um caminhão pesado. Os 4 companheiros de equipe foram convidados para a garagem, e os rostos de Li Yalin e Lia logo ficaram cheios de surpresa e excitação. Eles subiram por todo o caminhão pesado. Como Lambert estava particularmente interessado no motor, ele abriu o capô do carro para admirá-lo. Obrigado, disse Zhang Wei solenemente a Xiaoan. Um veículo logístico era um item muito luxuoso para uma equipe como eles. Zhang Wei se sentiu envergonhado por Xiaoan tê-lo comprado com seu próprio dinheiro. Xiaoan riu disso. Apenas trate isso como minha maneira de ajudar colegas de equipe empobrecidos.
A boca de Zhang Wei começou a tremer quando ele estava perdido por palavras. Embora Xiao An estivesse dizendo a verdade, ainda estava agitando Zhang Wei. Eu estraguei meu cérebro para chegar a um nome para este caminhão. Zhang Wei ouviu com expectativa. Xiao An limpou a garganta e disse em tom sério, Big Black. O corpo de Zhang Wei estremeceu ao ouvir o nome ridículo. Ele deu um meio sorriso indesejado. Nice, que nome legal. Oh. Você também pensa assim? Esse nome é muito cativante e conciso. Tenho muito orgulho de mim por ter inventado esse nome, disse Xiao An em tom satisfeito. Estou feliz que você esteja feliz com o nome. Uau! O espaço para dirigir é enorme. Li Yalin estava se divertindo muito quando de repente pensou em algo. Quem vai dirigir o carro? Este é o meu caminhão. Obviamente, eu vou dirigir, disse Xiao An. Imediatamente, o rosto de Li Yalin empalideceu e seu corpo começou a tremer. Posso não viajar no carro. Zhang Wei franziu a testa e repreendeu-a. Xiao An gastou muito dinheiro para nos deixar desfrutar de algum conforto e conveniência. Como você pode rejeitar isso? O rosto de Li Yalin estava agora tão pálido quanto um lençol. Ela sentiu que nada era mais horripilante que isso. Vocês vão se arrepender disso, ela murmurou. Arrepender? Zhang Wei ficou intrigado. Xiao An é um motorista terrível. Então não é nada sério. Quão ruim pode ser a sua condução? Todo mundo aqui é um agente bem treinado em excelente condição física. Ninguém fica tonto nas montanhas russas. Não há nada a temer sobre isso, pensou Zhang Wei. Oh sim. Nosso chefe nos disse que estaríamos saindo em 4 dias, disse Liao de repente. Os olhos de Xiao An se iluminaram. Ele passou cerca de 10 dias dando uma revisão ao caminhão. Ele ainda queria instalar um poder de fogo pesado no caminhão. Ele já havia dominado o conhecimento necessário, mas simplesmente não havia tempo suficiente. Ele pensou por um tempo e disse a Zhang Wei, leve o traje de combate até mim. Vou ajudá-lo a melhorar. Os olhos de Zhang Wei se iluminaram. Ele tinha confiança nas habilidades mecânicas de Xiao An. Li Yalin ouviu a conversa deles. Ela pulou em Xiao An e cutucou seu ombro. E quanto a mim? E quanto a mim? Você prometeu personalizar alguns equipamentos para mim. Você tem que esperar até eu ter alguma inspiração. Como pugilista, você deve se concentrar em usar seus punhos para socar pessoas. Por que você está sempre de olho no meu equipamento mecânico? Xiao An empurrou o barulhento Li Yalin para o lado. O combatente Armored Suite original foi trazido imediatamente por um membro da equipe do departamento de logística. Assim como a armadura exibida nos museus, ela foi apoiada em um esqueleto de plástico e armazenada em uma caixa de metal de altura humana. Como o tempo está se esgotando, vou ter que focar na modificação mais essencial. Em primeiro lugar, vou aumentar a capacidade de energia. Então, o trabalho na estrutura começará a reduzir o peso e a melhorar o esqueleto das partes mecânicas. Ajude a melhorar seu movimento total. Isso será ótimo. O rosto de Zhang Wei se iluminou de felicidade. O terno era extremamente pesado para ele. Após cada uso, todo o seu corpo doía, pior do que depois de correr 10 quilômetros. Em seguida, modificarei o sistema de detecção. Vou encaixar um simples chip no paletó para examinar a situação do lado de fora e doarei pessoalmente um sistema de controle de poder de fogo, que dará às armas de longo alcance uma capacidade de autopromoção. Por último, se o tempo permitir, eu também adicionarei uma simples arma de combate próximo. Parece bom. Zhang Wei estava empolgado. Mas de repente, Xiao An mudou seu tom de voz. E, claro, todas essas coisas são cobradas. O custo total será de uns $360 mil. Quanto Zhang Wei olhou para ele, com a boca aberta em descrença. Sua poupança total não chegara nem a $1 milhão. Você acha que isso é muito caro? Xiao An estreitou os olhos para Zhang Wei. Seus pais ainda estão vivos? Por que você está perguntando sobre eles? Eles já passaram. Zhang Wei ficou surpreso com a estranha pergunta. Você tem algum irmão? Não, eu sou o único filho deles. Você tem uma esposa ou namorada? Não. Estou sozinha. Xiao An balançou a cabeça com uma expressão perplexa. Então, qual é o sentido em economizar tanto dinheiro? O comentário foi direto ao seu coração. Tudo bem. Bem, pare de falar. Eu vou pagar. Zhang Wei agarrou seu peito de dor.
Ele sentiu como se seu coração estivesse sendo pisoteado por 1000 rinocerontes. Como um homem de negócios inescrupuloso, Xiaoan recebeu o pagamento da mão trêmula de Zhang Wei antes de iniciar a modificação do processo. Teoria básica da energia, ERV. 3 deu a Xiaoan a capacidade de fortalecer a mecânica energética. No entanto, ele não queria dar ao terno de Zhang Wei uma grande modificação, então não havia a necessidade de um novo projeto de energia. Coisas boas tinham que ser mantidas para uso pessoal. Para construir um esqueleto mecânico com suporte de peso e um chip sensor, pode-se usar plantas. Estes dois eram bastante comuns. Você deseja prosseguir com a fusão de talentos. Nível 1 de detecção espacial básica mais nível 1 de engenharia elétrica virtual básica. Esta fusão custará 10.000 EXP. Você deseja prosseguir com a fusão de talentos. Princípio da dinâmica básica do nível 2 mais nível 4 da engenharia mecânica básica. Esta fusão custará 10.000 EXP. Sucesso da fusão. Parabéns, você descobriu Low Level Smart Chip. Sucesso da fusão. Parabéns, você descobriu Sistema Esquelético Mecânico tipo K600. Esses dois eram projetos mecânicos comuns, então a maioria dos mecânicos os teria. Xiaoan alcançou sucesso na fusão em sua primeira tentativa sem nenhum soluço. Low Level Smart Chip também foi vendido no mercado. No entanto, ao desbloquear o projeto, Xiaoan poderia ajustá-lo escrevendo seu próprio código. As palavras baixo nível indicavam que haveria versões mais avançadas, como o altamente inteligente AI para robôs grandes ou até mesmo o controle inteligente do sistema para enormes veículos espaciais e máquinas de guerra. Por outro lado, o sistema esquelético mecânico do tipo K600 foi um dos modelos básicos dos sistemas esqueléticos mecânicos internos. Os sistemas esqueléticos mecânicos externos eram usados diretamente no corpo, enquanto o tipo interno encaixava o corpo inteiro perfeitamente, escondido dentro da armadura externa. Manteve as mesmas funções que o sistema esquelético externo, mas forneceu energia mecânica extra. O sistema esquelético interno era uma obrigação para fazer um traje blindado mecânico. Escusado será dizer que as versões mais avançadas foram aplicadas a fatos blindados pequenos, médios, grandes e extremamente grandes. Xiaoan removeu o exterior do traje de combate, expondo as partes complexas do interior. Xiaoan observou por um momento antes de começar seu trabalho. Primeiro, ele aumentou a capacidade de energia, depois acrescentou no sistema esquelético e no chip inteligente e, por fim, adquiriu alguns dispositivos de imagem, câmeras e sensores infravermelhos para o equipamento de detecção. Na madrugada do quarto dia, ele finalmente terminou de atualizar o Combatante Armored Suite. Apesar do mesmo exterior antigo, preto e pesado do traje primitivo, o interior do traje havia mudado tremendamente. Finalmente, assemelhou-se a um poderoso e avançado traje mecânico blindado. Mas as restrições de tempo não permitiram que Xiaoan adicionasse uma arma de combate próximo. Xiaoan não se incomodou com isso. Não entregar o produto prometido após o pagamento não era novo para ele. Ele já havia atrasado a entrega de uma pólvora de alto explosivo por mais de meio mês. Xiaoan bocejou e olhou para sua interface. Combatante Armored Suite, Deriving Progress 2%. Retroderivação de equipamentos foi um dos métodos para a mecânica para obter projetos. Os requisitos eram muito rigorosos porque o progresso normalmente seria interrompido quando eles não pudessem cumprir as condições pré-definidas. Às vezes, assim como o progresso chegava a 30%, às vezes pedia que o INT alcançasse o 20% antes que pudesse continuar a derivação. Além disso, mesmo quando o progresso atingisse 100%, uma quantidade enorme de EXP teria que ser consumida para dominar oficialmente o blueprint. O núcleo do Combatante Armored Suite fazia parte do Advanced Mechanic Knowledge, EAV Machine Modification. Quando a barra de progresso chegou a 50%, parecia que esse conhecimento seria necessário. Como a planta do terno não era essencial para Xiaoan, ele não se incomodou com isso. Foi dia de mudança. A equipe de 4 pessoas se reuniu na garagem. Lia olhou para a tela do computador e disse de repente, o departamento se reuniu. O ponto de encontro é o East Century Post. Tudo bem. Vamos embarcar no caminhão. Zhang Wei disse solenemente. Assim que ele deu a instrução, Li Yalin moveu-se rapidamente para o banco do motorista e olhou para Xiaoan ansiosamente. Posso dirigir o caminhão? Xiaoan esfregou os olhos.
Ele estava queimando o óleo do meio da noite nos últimos dias, então ele estava com sono além da medida. Assim, ele não insistiu em dirigir. Ele disse a ela para dirigir firmemente antes de se mudar para a traseira do caminhão. Ele usou algumas mochilas como cobertor e deitou no chão para dormir. Li Alin suspirou de alívio imediatamente. Ela sentiu como se tivesse acabado de escapar da morte por pouco. Ela nem teve energia para apontar a ironia nas palavras de Xiaoan dirigir firmemente. Ao ver que Xiaoan queria um bom sono, o resto sentou-se no espaço para evitar perturbá-lo. Capital Ocidental, Borne de Sentinela do Leste. Estação de trem militar. Os superiores valorizaram muito este ataque à base no Vale do Corvo Negro. A Divisão 13 enviou 3 equipes de operações secretas para participar dessa missão de larga escala. A primeira foi a equipe de Zhang Wei e a outra foi a equipe de Ma Qingyang, que salvou a equipe de Zhang Wei. A última equipe foi o Cracker do Covert Ops, liderado pelo líder da equipe, Di Susu. As 2 equipes de operações estavam esperando na estação de trem, acompanhadas por um oficial do departamento de pessoal. Seu papel era dar conselhos e supervisionar as operações, a fim de manter os agentes sob controle. Houve casos no passado em que cada equipe tinha um agente de elite com forte opinião, resultando em muitas opiniões divergentes que levavam a um trabalho de equipe deficiente e causavam muitos contratempos em suas missões. Para combater esse problema, a Divisão 13 havia modificado seu procedimento de missão. Quando havia várias equipes trabalhando juntas, um oficial de equipe seria o cérebro geral da missão. Oficiais do departamento de pessoal aprenderam como comandar em várias situações de batalha durante todo o ano. Antes da missão, eles estudavam cada um dos agentes das respectivas equipes para avaliar melhor os planos de missão. Embora todos os agentes acreditassem que os oficiais da equipe só sabiam escrever o relatório da missão e assumir a responsabilidade, tinham que obedecer às ordens do superior. Contanto que o agente não os controlasse demais, todos estariam em paz com ele. Porque Zhang Wei ainda não está aqui. Ele está muito atrasado. Ma Qingyang olhou para o sol e deu uma tragada no cigarro. Ele era muito amigo de Zhang Wei e seus colegas de equipe também tinham relacionamentos amigáveis. Di Susu e sua equipe esperavam do outro lado. Ela estava brincando com uma moeda na mão. A moeda, refletindo raios de sol, girava e se movia rapidamente sob a mão ágil. Ela estava ambiciosa e animada para conhecer Li Yalin, porque isso significava que ela iria intimidar e provocá-la novamente. Além disso, ela ficou bastante intrigada com seu novo companheiro de equipe, Xiaoan. O oficial-chefe da equipe, que Bajia, esfregou as sobrancelhas bonitas. Seus olhos estavam irritados com os reflexos cintilantes da luz do sol da moeda. Ele não teve escolha a não ser virar o rosto para o outro lado. Um som alto do motor viajou de longe. Todo mundo podia ouvir a enorme potência do veículo que entrava. Eles sentiram o chão tremer quando o veículo se aproximou. Kibaji olhou para a fonte do som e viu um caminhão militar gigantesco e feroz se aproximando. Ma Qingyang sacudiu a ponta do cigarro e esmagou com o calcanhar. Di Susu apertou os dedos com força, segurando a moeda na palma da mão. Kibaji ajustou o colarinho. Eles estão aqui. Capítulo 70. Big Black lentamente parou. Zhang Wei e sua equipe desceram da frente do veículo. Kibaji a saudou e se apresentou. Eu sou Kibaji, o oficial de equipe que estará liderando essa missão. Saudações. Feliz por estar trabalhando com você. Zhang Wei assentiu. Então ele virou a cabeça e sorriu para Ma Qingyang calorosamente, enquanto dava a Ma Qingyang um grande abraço. Do outro lado, os olhos de Liao brilharam ao ver Di Susu, seu olhar firmemente trancado nela. Ele acenou com o braço timidamente. Olá, Susuji. Little Linlin. Di Susu apenas ignorou Liao e passou por ele em direção a Li Yalin, enquanto ele ainda estava hipnotizado por ela. Ela beliscou as bochechas de Li Yalin. TSK. Você ficou mais bonita desde a última vez que te vi, desapontem. Nós não estamos tão perto. Li Yalin franziu a testa e empurrou a mão irritante de Di Susu. Di Susu não se incomodou com isso. Ela olhou em volta e perguntou curiosa, onde está o seu mecânico? Onde ele está se escondendo? Li Yalin cruzou os braços na frente do peito. Ela deu uma olhada fria e se recusou a responder. Zhang Wei respondeu, ele está um pouco cansado, então ele ainda está dormindo no caminhão. Este caminhão é
Zhang Wei ficou em pé e disse com um rosto cheio de orgulho, nosso veículo de apoio logístico. O ciúme encheu as equipes de Ma Qingyang e de Su. Eles deram aos líderes de equipe um olhar amargo. Também queremos o nosso próprio veículo de apoio logístico. Qibai bateu palmas. Tudo bem. O tempo está se esgotando. Vamos embora. Trem de uso militar estava estacionado na estação. Em vez de transportar os itens usando aviões ou carros comuns, 40 pessoas de campo bem treinadas estão carregando caixas de armas de fogo e munição no trem. Desde que as principais vias expressas foram destruídas, as 6 nações se concentraram no desenvolvimento de uma ferrovia para conectar vários destinos. Os trens de uso militar funcionavam como ferrovias militares, o que os tornava mais rápidos que os trens civis. 3 dias era tudo o que era necessário para o trem chegar ao seu destino. As primeiras 5 carruagens compreendiam a cabine de direção, 2 quartos, o restaurante e o armazenamento de armas de fogo, respectivamente. Os últimos vagões foram ao ar livre especialmente feitos para transportar outros veículos. Li Yalin levou Big Black até a carruagem. O pessoal de campo trancou firmemente e cobriu o caminhão com uma folha de poeira. Depois que todos embarcaram no trem, ele partiu. O trem radiava sob a luz do sol e entrava nos campos florestais perigosos e traiçoeiros. Anxiao acordou logo depois que sentiu a vibração do trem. O teto do carro foi instalado com lâmpadas que iluminavam a sala sob uma luz branca suave. A carruagem estava cheia de máquinas sem vida e geladas e armas mecânicas, mas na verdade davam a ele uma sensação de segurança. Anxiao esfregou os olhos com força antes de recuperar sua concentração total. Ele abriu a porta da carruagem apenas para perceber que estava em um trem de alta velocidade que já estava em movimento. O vento selvagem jorrou em direção ao seu rosto, soprando seu cabelo, bagunçado ao redor. O chão vibrava sem parar e o som desordenado do movimento do trem chegava aos seus ouvidos. O trem se moveu suavemente ao longo do trilho em direção ao seu destino. Uma galáxia de estrelas iluminou o céu escuro. Montanhas podiam ser vistas no horizonte distante. Eu dormi o dia todo. Por um tempo, Anxiao ficou ligeiramente assustado. Ele então colocou seu simulador facial e ajustou seu rosto para o de um homem normal de sua memória. Depois disso, ele colocou uma máscara sobre o simulador facial. Ele sempre foi tão cuidadoso. Depois seguiu o rastro de luz e entrou na carruagem pela frente. O som do vento desapareceu no momento em que entrou na carruagem. Uma conversa barulhenta enchia seus ouvidos. Ele sentiu como se tivesse acabado de transmigrar da Idade da Pedra para uma civilização moderna. Assim que Anxiao entrou, todos pararam de falar. Cada par de olhos estava fixado em Anxiao. Eles o examinaram com curiosidade. Su foi a primeira pessoa a se levantar. Ela moveu sua linda cintura e moveu-se sedutoramente em direção a Anxiao. Então, você é Anxiao? Ela perguntou curiosa. Eu acho que você tem a pessoa errada, Anxiao respondeu com indiferença. Anxiao sabia que perderia muita cara se respondesse a todas as perguntas dirigidas a ele com sinceridade. O rosto de todos ficou rígido. Que mentira descarada. Todo mundo estava aqui na cabana. Quem mais ele poderia ser? Li Yalin ficou imediatamente encantada ao ver o esquema de Su ser rejeitado. Ela acenou para Anxiao. Xiaoji, venha aqui e sente-se. Anxiao assentiu e se moveu ao lado de Zhang Wei e dos outros. Li Yalin sussurrou para Anxiao, ótimo trabalho. Você só envergonhou o esquema de Su. Esquema? Anxiao ficou surpreso com a descrição dela. Isso mesmo. Su é uma cobra astuta e manhosa. Li Yalin disse com a boca cheia de detestar. Anxiao apertou os olhos. Você está se descrevendo? Liao não poderia concordar mais. No entanto, ele não ousou acrescentar nada por medo de ser espancado por Li Yalin. Ele secretamente olhou para Anxiao com respeito. Esse é o meu Xiao Jefu de Balsa, o homem corajoso que nunca filtra suas palavras. Quando Su viu os gestos íntimos de Li Yalin e Anxiao, seu rosto ficou preto. Traços de raiva brilhavam em seus olhos. Do outro lado, Ma Qingyang estendeu a mão e sorriu. Ei, irmão. Prazer em conhecê-lo. Sou Ma Qingyang. Anxiao apertou sua mão enquanto segurava o enraivecido Lin Lin, sem firmeza. Tecnicamente, nunca nos conhecemos. Ma Qingyang ficou perplexo. Ele examinou a máscara de Anxiao, sem saber se devia rir ou chorar. Oh! Você está certo.
Kibagia bateu palmas. Já que todo mundo está aqui, vou agora explicar os detalhes desta missão. O pessoal de campo, por favor, saia. O pessoal de campo sabia que esta era a regra, então eles deixaram esta carruagem sem hesitação. O local imediatamente se aquietou, pois apenas as 3 equipes secretas de operações e Kibagia foram deixadas lá dentro. Esta é uma missão conjunta entre o Departamento de Inteligência de Isla e nós. As tropas de Isla estão estacionadas na fronteira, e elas podem sair a qualquer momento. Nosso trabalho é se infiltrar na base inimiga para coletar informações sobre suas defesas para que possamos fornecer às tropas com suporte de inteligência. Isla nos enviou um mapa do Vale do Corvo Negro. Esse lugar é fácil de segurar, mas difícil de atacar, e com florestas profundas, não poderemos localizar as coordenadas da base com nossos satélites. Não temos informações sobre o número e a localização da tropa deles. Só podemos atacar da terra. Todo mundo era muito sério quando se tratava de sua missão. Dissusu coçou a testa e franziu a testa. Isso soa como uma base fortemente vigiada. É possível que as tropas de Isla invadam a base no chão? Eles se recusaram. Kibagia balançou a cabeça. Todos entendiam o motivo, contanto que Isla pudesse derrubar o inimigo com 2/3 de seu esforço. Eles nunca desdobrariam sua força total. Além disso, quando havia pouca informação sobre o poder e localização do inimigo, Isla não permitia que suas tropas entrassem prematuramente por medo de sofrer muitas baixas. O departamento de Covert Ops seria trazido para fazer o trabalho sujo como uma infiltração. Li Alin resmungou, então, onde está o ponto de infiltração? Kibagia apontou para um ponto no mapa. No lado oeste do vale, há uma grande cidade chamada Cross Forest. O fato de eles terem a coragem de construir uma cidade perto de uma base da organização germinal sugere que as duas partes estão conluindo. Portanto, deve haver poucos batedores da base do vale estacionados na cidade. Esta é a nossa oportunidade de obter inteligência, crucial. E de acordo com a inteligência dos superiores, há 3 notáveis inimigos da base do Vale do Corvo Negro. Kibagia distribuiu uma pasta de folhas de informação para todos. Enquanto todos liam os papéis, ele resumiu a essência da informação. Pan Kong da base, 35 anos, asiático, e mais pugilistas, um dos diretores da organização germinal. Sua arma é uma lâmina, apelidada de Blood Soul. Sua última façanha registrada foi há 3 anos, quando ele derrotou 12 agentes da Teseus. Apenas na fronteira, 4 deles eram sobre-humanos. A página mostrava um homem sem emoção. Ele parecia com qualquer homem comum, mas emitia uma vibra extremamente feroz. Gigi, vice-diretor, do sexo masculino, 29 anos de idade, misturou informações asiáticas e caucasianas limitadas. Sabemos apenas que ele parece ser um parente do líder da Windy Organization, Jinu Durmund, capitão da Força de Segurança, 43 anos, de Highland. Ele é especializado em diferentes armas de fogo, e é um agente especial extremamente elitista. Ele liderava uma esquadra inteira da Coruja Noturna. A dúvida encheu o rosto de Ma Qingyang. Achei que não tínhamos muita informação sobre a situação interna da base. De onde veio toda essa informação detalhada? Todo mundo estava se perguntando a mesma coisa. Kibagia balançou a cabeça. Não tenho certeza. Os superiores disseram que foi classificado. Todo mundo parou seu questionamento. Anxial levantou as orelhas ligeiramente. A fonte dessa informação está bem ao lado de vocês. Kibagia adicionou mais dicas para todos tomarem nota. De repente, seu tom mudou. Para este exercício combinado, ele estará enviando equipes de agentes do Departamento de Inteligência. Eles se mudarão conosco quando nos encontrarmos no ponto de encontro. A expressão de Zhang Wei tornou-se antinatural e ele questionou: agentes de 2 países trabalhando juntos nessa missão? Kibagia estava se sentindo envergonhada e tossida. Sim. Isso foi apenas cortejando problemas. Isla não estava satisfeita com as informações do Star Dragon. Além disso, eles não queriam gastar muito de sua própria força, então pediram que a Divisão 13 empregasse mão de obra para essa missão. Os agentes se entreolharam com desconforto. A relação entre os 2 países era bastante obsoleta. Os agentes até pareciam hostis um ao outro. Parecia que a missão se tornaria um fracasso. Nenhuma dessas informações foi útil para Anxiao. Ele bocejou e olhou pela janela. Ele apertou os olhos depois que ele viu alguma coisa.
Ele imediatamente interrompeu a discussão e gritou: "Estamos sendo atacados por feras." Todos ficaram atordoados e não conseguiram reagir. O trem vibrou violentamente, fazendo com que o agente quase caísse. Ao mesmo tempo, houve um grito alto e horrível do pessoal de campo na carruagem traseira.